Olá, audiência qualificada e abençoada da nossa queridíssima Rádio Vinha FM 91,9 FM. Você que está nos acompanhando aí no YouTube ou no nosso aplicativo, aqui é o Juliano Mioto, nós estamos aqui com vocês para apresentar mais um Negócios de Valor. E hoje a nossa convidada é uma pessoa muito especial, uma pessoa assim que eu fiquei muito surpreso quando eu comecei a ver a história dela, as coisas que ela tem feito, né? Não só na questão dos negócios, mas também na área social. Ela é sócia fundadora de uma das maiores confecções de moda do país, está aqui em Goiás, aqui em Aparecida de Goiânia, do lado nosso. Ela ocupa uma área ali, só para vocês terem uma ideia, de quase 30 mil metros quadrados ali, só de indústria ali, fazendo um trabalho excelente. E ela atua no mercado que a gente chama de B2B. A gente vai explicar daqui a pouquinho o que é esse mercado de B2B e nós vamos falar com a Maria Fernanda, não é isso? Isso. Maria Fernanda Bessa, né? Isso. E Maria, eu te chamo de Maria ou de Fernanda? Do jeito que você Vou te chamar de Fernanda hoje aqui no nosso programa, Maria pode Fernanda, ser? Do jeito que você quiser, ok. Tá ótimo. Quando às vezes eu falar Fernanda, aí, então, Maria, tudo bem com você? Tudo bem, Fernanda? Tudo ótimo. Para mim é um prazer estar aqui, Juliano. É uma honra para mim estar aqui, porque eu acho muito importante a gente falar da importância das empresas no estado de Goiás, né? Goiás está num lugar muito estratégico no país. Então, eu sou de Belo Horizonte, de Minas, mas vim para Goiânia muito cedo e fiz a minha vida profissional toda aqui. Então, eu tenho muito orgulho. Eu virei goiana já. Eu só não falo porta e carne, mas virei goiana já. É mineira, né? Minha esposa também é mineira. E se eu soubesse que você era de Minas Gerais, eu tinha providenciado um pão de queijo para nós aqui. Pra gente... Mas tem um cafezinho. Mas tem um ótimo. cafezinho aqui, uma aguinha. E olha só, você criou um grupo em 96 chamado Grupo Salo, né? Junto com o seu sócio, né? Seu esposo, né? É o meu ex-marido. Ex-marido. E esse grupo hoje é um dos maiores do país, tá assim, né? Produz bastante. Como que foi até vocês chegarem a pensar assim, o que te fez decidir por esse ramo de confecção, enfim, é um ramo difícil, né, de trabalhar, ou é fácil, todo mundo acha que o jardim do vizinho é mais verdinho, como é que é isso? Na confecção, eu acho que é uma das... Eu não sei, todo mundo fala que tudo é difícil, mas eu e o meu sócio Marcos tivemos muitos desafios, mas a gente sempre trabalhou acreditando e não planejando tanto. Hoje, a gente planeja, né? Hoje, o tamanho da indústria realmente requer mais planejamento. Mas nós começamos só nós dois, né? Assim, uma coisa bem pequena. Bem familiar. Familiar, porque era eu e ele, nós não éramos nem casados, né? Entendi. Éramos namorados na época. E resolvemos que o Marcos era representante de vendas, ele vendia roupas Entendi. de outras marcas. E resolveu fazer a marca dele, e eu trabalhava com a minha mãe. Isso na década de 90, né? Isso, em 96 nós começamos. Eu trabalhava com a minha mãe e a empresa... Acabou, assim, ela era presidente de uma cooperativa habitacional, eu trabalhava com ela, e acabou esse trabalho, e eu fiquei sem trabalho, e o Marcos me convidou, vamos ser sócios? Vamos! E nem acreditando tanto, né, assim, sonhando tão alto e tal, e tudo foi acontecendo, assim, sempre com a presença de Deus em tudo que a gente fez. Que bom, que bom. Então, assim... E foi dando tudo certo, com muito trabalho, mas com muito amor também, sabe? Sem muito... Eu acho que é isso, aconteceu que o Grupo Salo, ele começou sempre com aquela vontade de fazer uma roupa bonita, de trazer felicidade para as pessoas. E não de falar de crescer, nós vamos ser desse tamanho, não vai acontecer isso. Não, as coisas foram acontecendo naturalmente.
Vocês trabalham com o ramo que chama B2B, né? Que é business to business, que é de empresa para empresa, né? Isso, Então vocês não atendem, por exemplo, aquela o pessoa, o varejo. varejo, É. aquela pessoa, o representantezinho que vai lá comprar uma roupa para revender, não é o É. caso de vocês, né? Como é que Nós temos funciona isso? dois modos de venda, né? Nós temos os Uhum, representantes, que uhum, são, em cada estado do Brasil, a gente tem um representante. Às vezes, quando o estado é maior, tem mais de um representante. E nós temos as lojas também aqui em Goiânia, que é a Balada, e que vende para, tipo, sacoleiro, para outras empresas também. A gente que vende sempre vende para atacado. as empresas, sempre atacado. Entendi. Ah, essa é uma das marcas que você tem, né? A Balada Jeans, né? Isso, nós E a, temos e a- a Salo, com Uhum, os representantes Salo, Salo Júnior. E temos nas lojas Balada e Muchacha, que é a nossa marca feminina. interessante. E foi assim, vocês já começaram com essa visão de atacado ou isso foi Sempre, acontecendo sempre aos poucos? atacado. Sempre atacado, É. né? E dentro dessa caminhada de vocês, assim, você já tinha formação nessa área? Ou você não sabia nada Não, disso? Como é que... Você é não formado sabia em nada. quê, assim? Que é a sua Então, eu formei em formação? processamento de dados. Oh, meu Deus. Nada a ver, né? Tudo a ver. Eu tinha que ter feito administração, mas eu acho que administração é uma coisa que veio assim naturalmente em mim, Entendi. sabe? Fiz processamento de dados, me formei, mas nunca atuei na área. Então, e aí eu sempre assim, no início da empresa, o Marcos muito na área comercial, porque ele era o nosso único representante, né? Ele criava Uhum, as peças, viajava para vender e eu ficava aqui cuidando da produção e da parte administrativa e financeira. E uhum. foi assim por muitos anos. Agora estou aqui me aventurando, falando do grupo, falando dos nossos projetos, mas eu sempre fiquei muito na retaguarda, sempre fiquei muito no financeiro e administrativo, que eu gosto muito. Que é o famoso chão de fábrica, né, que eles falam, Isso, né? isso. E é interessante isso, porque você teve foi um casamento perfeito na época, né? Porque você bem mais de bastidores Sim, e o seu sócio mais a parte comercial, né? sim, é. E é interessante isso porque assim todos os grandes negócios eles são fundamentados por boas parcerias, né? Pessoas Sim. que se unem, né, para ali com um propósito, para resolver algum problema de alguém. Agora, teve dificuldades, foi fácil, cresceram rápido, foi tudo simples, não teve nenhuma crise, nada. Como é que foi Não, esse crise não. processo? Graças a Deus, crise não. O que acontece, teve uma outra entrevista que uma vez a gente fez com a Leninha, uma querida, e ela tem um programa também na Sombra da Árvore, um encanto de pessoa. E ela quer muito saber disso, né? De como que foi a história. E ela perguntou: em algum momento vocês pensaram em desistir? Aí a gente fala: não, nunca, porque dificuldades sempre tem. Hoje as minhas dificuldades existem também. Só que a gente nunca ficou presa a elas. E a Salo tem uma história de crescimento constante. É claro que hoje, quanto maior assim, aí o crescimento às vezes não é tão, né? Assim, ele fica mais linear. Mas assim, a Salo nunca aconteceu de um ano ser menos produtivo que outro. Então, sempre em crescimento e assim com uma base muito estruturada. Porque é uma empresa assim que financeiramente, assim, eu sempre cuidando dessa parte financeira e eu levo muito a sério. Assim, pagamentos em dia, com os funcionários tudo muito certinho, sabe? E eu acho que isso assim faz muita diferença, né? E o meu sócio, muito empreendedor, sempre sonhando muito alto. O Marcos sempre teve essa característica. E eu, uma característica muito pé no chão. Tipo assim, peraí, é isso mesmo e tal. E o que aconteceu ao longo dos anos é que foi dando tudo certo e aí a gente se adequou, né? Ele passou, às vezes, a pensar mais, assim, de como fazer. E eu me dei ao luxo também de poder sonhar um pouco mais. Então, assim, acho que realmente foi uma sociedade que deu certo e que está dando certo até hoje e sempre vai dar, porque agora estão aí os meninos já trabalhando com a gente. Pois é, e é um negócio familiar, né? A gente não para pensar, mas
mais de 90% das empresas do mundo inteiro, inclusive grandes empresas, são grupos familiares. E a gente pensa assim, vê aquela empresa gigantesca, uma Balduco da vida, né? Não, são famílias que estão ali, né? Gerações que vão sendo feitas. E vocês também já pensam nessa parte também de sucessão? Como é que vocês têm trabalhado isso hoje dentro do negócio de vocês? Porque é uma questão muito complexa, né? Então, nós temos 3 filhos, né? Uhum. 2 já estão dentro da fábrica trabalhando. Inclusive, o Marcos está em Milão agora com o Kiko, que é o meu mais velho, de 22 anos. Então, eles estão sendo preparados, né? A primeira pergunta para eles foi, vocês querem isso? Porque o que acontece? Você tem uma indústria, uma empresa saudável, então você sabe que aquilo ali é uma coisa promissora, é uma coisa que... tende a ser perene, né? Tende, né? Só que não adianta você falar pro seu filho, você vai para lá. Então, foi uma pergunta. Você quer? Não, a gente quer. Então, eles estão lá sendo preparados. Então, e preparados indo em todos os departamentos. Os meninos estão sendo treinados. Então, eles fazem todo o trabalho. Porque tudo que acontece na fábrica, um dia eu já fiz. Eu nunca sentei numa máquina para costurar. Minto, porque faz alguns dias eu até sentei numa máquina festa junina, eu queria fazer umas coisas, sentei lá na máquina para fazer umas coisinhas. Mas assim, então separar pedido, tirar nota fiscal, comprar tecido, colocar a roupa no saque, tudo nós fizemos. Então os meninos estão passando por todas essas etapas. Então assim, são meninos que estão sendo preparados, né? Que gostam, que estão pegando gosto pela coisa, porque a confecção é muito complexo. E assim, uma coisa que eu acho que é um diferencial nosso é assim, o Marcos estar na criação. Nós temos uma equipe de criação, mas o dono da empresa fazer parte da criação, eu acho que é muito importante, porque é o DNA da empresa, é o estilo, não tem jeito de ser... A pessoa que conhece o nosso produto, ela sabe que aquele produto é da Salo. Porque são os valores e os princípios que movem vocês como família, como sócios, como tudo, e que vocês tentam passar isso o máximo possível em tudo que vocês estão fazendo e entregando para as pessoas, né? Porque eu sempre falo assim, tem pessoas que não, só vai lá e fabrica um negócio, mas não tem alma, não tem nada, né? Não, é um negócio vazio. Não, vocês procuram fazer peças, fazer coisas que façam sentido também para quem vai consumir aquilo, né? Sim. Eu tenho um costume, às vezes, assim, tem a escada que vai para o administrativo, né? Uhum. E eu chego lá e eu vejo aquela fábrica daquele tamanho. E eu rezo em cima daquelas roupas. Eu falo, Deus, olha, eu quero que vá alegria para as pessoas que usam essa roupa. Outra coisa, assim, é o jeito que a gente é ali dentro da fábrica com os nossos colaboradores também, né? E os meninos vivenciam isso, né? Vivencia a gente hoje, eu não consigo saber todos os nomes, né? Que assim, diretos ali, em torno de mais de 500 pessoas, 500 né? funcionários Direto. Agora, indiretos, eu não sei, são muitos, né? Milhares, né? São milhares. Então, mas assim, aquela coisa de andar na fábrica e do pessoal saber que a gente tá ali, sabe? Que a gente almoça com eles, que a gente tá junto, que a gente cuida de ter um café da manhã, de ter um almoço, de ter lanche, de ter jantar. Entendi. Sabe? Isso assim, com esmero. Assim, a Gabriela, minha filha, outro dia falando, mamãe, esse lanche aqui não tá gostoso. Quer dizer, a gente lancha aquele lanche ali junto com eles, não tem uma comida separada para nós. Entendi. Às vezes, por exemplo, o dia que você for lá visitar a gente... Sim, eu quero ir sim, com certeza. Assim, às vezes a gente dá uma separada para ficar mais arrumadinho por uma visita, mas a gente estando lá é junto com eles. Entendi. E eu acho que eles sentem isso, né? O nosso pessoal é muito especial. Eu sinto, assim, que o Grupo Salo, as pessoas que estão lá dentro, eu sinto isso, sabe? Que trabalham, assim, com amor mesmo. Que maravilha. Olha, eu queria até saber mais sobre o grupo, mas, assim, a gente vai ter que ir para um pequeno intervalo, um intervalozinho comercial, e daqui a pouquinho a gente vai voltar de novo com a Maria Fernanda, que é a Fernanda, ou a Maria, e nós vamos falar um pouquinho também sobre os projetos sociais
que ela desenvolve através do Grupo Salo e que tem dado um resultado muito interessante, muito fantástico. Daqui a pouquinho a gente está de volta com Negócios de Valor. Estamos de volta com Negócios de Valor e você que aí está acompanhando no YouTube, não esquece de dar o like, compartilhar, fazer um comentário, porque você ajuda a aumentar o nosso alcance e levar esse programa para mais pessoas. Você que está nos acompanhando aí pela rádio ou pelo aplicativo, nós estamos aqui, eu sou Juliano Mioto e a gente está aqui com a empresária, né? E uma pessoa especial, que é a Maria Fernanda, que é do Grupo Salo, que a gente estava falando aqui no primeiro bloco, que é um grupo importante, um dos maiores aí de confecção do Brasil e está aqui em Goiás, aqui em Aparecida de Goiânia. E eu deixei esse segundo bloco aqui para a gente falar um pouquinho com a Fernanda sobre os projetos sociais. Parece que vocês têm um projeto que envolve os reeducandos, né, do sistema penitenciário. Conta pra gente um pouquinho sobre isso, Maria. Nós temos vários projetos, né? Temos projetos Crescer, que é como se fosse uma creche onde as funcionárias trabalham e os filhos têm oportunidade de fazer esporte, de estudar. Uhum. Nós temos o projeto com as trans, que trabalham com a gente. São vários projetos, mas assim, o projeto assim, que é a menina dos olhos é o projeto Ele Ponto, né? Que nós temos uma unidade da nossa empresa dentro do presídio de Aparecida de Goiânia. E lá nessa unidade trabalham os reeducandos. E o reeducando que trabalha com a gente, ele não fica com os outros reeducandos, né, com os outros presos. Ele tem um lugar especial que chama módulo de respeito. Então, nesse lugar, ele tem uma cama exclusiva para ele tem um lugar para guardar as coisas dele, ele tem a oportunidade de tomar um banho com um chuveiro quente. E eu ainda coloquei umas plantinhas lá, assim, para dar aquela humanizada. Entendi. Então, é uma pessoa que a gente sabe que errou, né? Mas que está com vontade de mudar a vida dela. Então, à noite eles vão para o módulo de respeito, mas durante o dia eles passam lá na indústria, trabalham num lugar limpo, num lugar, assim, porque nós temos costura, bordado e estamparia. Então, quem trabalha no bordado trabalha num lugar climatizado, limpo, com banheiro limpo, né? Que tem alimentação. Eles não comem aquela comida que os outros reeducandos comem. É uma comida feita fresquinha lá para eles. Então, é uma mudança de vida radical. E a gente tem muita procura, são muitas pessoas. Nós temos em torno de uns 130 pessoas trabalhando com a gente, mas o sonho que a gente tem é de ter 1.000, de ter 2.000 pessoas trabalhando com a gente. Você fala então, só de reeducandos, de né? Reeducando. E a principal atuação de vocês é lá naquele complexo penitenciário de Aparecida, sim, de Goiânia, e tem algum outro, não é só lá, né? Não, por e enquanto, a gente nesse tem projeto. Os menores infratores em Anápolis também. Né? Vocês têm indústria em Anápolis também? A gente tem uma unidade da nossa empresa lá em Anápolis também, nos Aí menores vocês fazem infratores. esse trabalho com os menores infratores. Também. Como é que funciona esse trabalho dos menores infratores? Então, eles estão lá reclusos, né? E eles estudam um período e trabalham outro período. Então, lá também é estamparia e bordado. Então, são aqueles meninos, como os reeducandos também, em Aparecida, que não sabiam, né? Então, a gente vai, treina, né? Assim, o início de tudo, porque esse nosso projeto, Ele Ponto, tem quase 5 anos. Então, quando a gente foi convidado, o nosso diretor, o Cláudio, trabalhava numa outra empresa que fazia um trabalho dentro do presídio. Uhum. Só que a empresa não queria que o nome dela ficasse vinculado àquelas pessoas. Quando ele nos convidou, vamos para esse projeto, vamos tentar ter uma unidade da empresa lá dentro, a gente ficou com medo, né? Porque você vai trabalhar com aquelas pessoas, assim, a gente tinha uma outra mentalidade, porque a minha mentalidade mudou e dos meus colaboradores também. Porque eu tive que mandar, assim, teve que os meus colaboradores irem para dentro do presídio trabalhar, então eles tinham medo. Hoje o coordenador lá chama Maurício.
ele fala, Maria Fernanda, eu prefiro trabalhar com eles, porque eles ficam muito gratos, né? É uma mudança de vida, pensa. Eles têm comida, eles trabalham, eles saem da cela, não fica na cela, né? Trabalha o dia todo, pega o salário dele, manda para a família dele. Então, a família, a mulher, os filhos, as mães, vê eles de uma outra forma. Não, meu filho trabalha no Grupo Salo. Muitas vezes eu tô assim numa entrevista na rádio, liga uma mãe, fala, olha, agradece, mudou a nossa vida. Então, assim, é um trabalho que traz muita realização para mim e para todo o Grupo Salo, né? Porque não sou eu, né? Somos todos os colaboradores, nós da diretoria que resolvemos dar andamento nesse projeto, né? O Cláudio que trouxe essa ideia para nós. Então a gente fica muito feliz. O Grupo Salo quer devolver para a sociedade tudo que a gente recebeu. Entendi. Sabe aquela coisa de realização? Sim. É o que eu sinto. Chega um momento que o dinheiro não é mais o mais importante, porque você já tem o suficiente para você ter uma vida razoavelmente boa, né? Então, o que vai fazer sentido na vida de uma pessoa, no fim das contas, é o bem que você faz, as conexões, as pessoas que você tem relacionamento. E eu vejo esse tipo de trabalho com bons olhos, porque eu li tem um escritor que eu sou apaixonado nele, que é o Dostoiévski, Fyodor Mikhailovich Dostoiévski, é um escritor russo, e ele escreveu um livro famoso chamado Crime e Castigo, que ele explora ali a mente de um rapaz que comete um crime, fica com aquele remorso, e um dos livros dele chama Recordação da Casa dos Mortos, que é o tempo que ele ficou preso na Sibéria, porque ele se envolveu com algumas atividades políticas na época dele, a Rússia, né, no czar, era muito fechado, e ele foi passar uns anos na Sibéria, preso. E uma das coisas que ele fala, que ele relata da prisão, dos anos da prisão, é que, primeiro, eles trabalhavam, né, eles prestavam um serviço que era serviço forçado, e um dos piores castigos que tinham na prisão era o que eles chamavam de trabalho inútil, que era quando eles eram... tinha que pagar um pecado, que era o seguinte, pegar um monte de pedra, carregar para um lado de um lugar, depois pegar essas mesmas pedras e trazer de volta. Era chamado trabalho inútil. Isso gerava muita angústia, muita depressão, porque é exatamente isso que você está falando. O trabalho que é útil, o trabalho que edifica, ele gera satisfação. E quando você faz isso, leva isso para dentro de uma prisão, né? Você leva eu vi aqui no release que vocês mandaram, que passa cerca de 200 mil peças por mês, é isso? Sim. Como que é? Vocês mandam para dentro da prisão? E tem parece que um sistema na lei também que diminui a pena, né, da pessoa, né? Como é isso? O que acontece? A cada 3 dias trabalhados, ele tem um dia de... Me fugiu a palavra agora. Mas assim... Para cada dia de trabalho, ele tem um dia a menos na pena, isso, né? No cumprimento da pena, né? Então, imagina para o Estado. É o que eu falo, o trabalho é uma coisa tão gigante que muda a vida do reeducando, da família dele, do Estado. Porque o Estado... Gera economia, né? Gera economia, porque o Estado, 1/3 da pena a menos, né? 1/3 da pena. Uhum. A cada 3 dias... Até 1/3 da pena, né? Na verdade. A cada, né? 3 dias ele tem que ele não vai precisar cumprir porque ele já está trabalhando. Então, assim, faz muita diferença, né? Sim, a maioria das pessoas não percebe, mas todo mundo já sabe hoje, mas a pessoa tá dentro de uma prisão, ela precisa comer, ela precisa gasta energia, você tem gasto com segurança, é gigantesco, sem falar que, né, sempre tem gente cometendo crime e acaba que tem um problema hoje no Brasil da superlotação das cadeias, né, das prisões, então acaba que vocês prestam um serviço que vai além de impactar a vida daquele preso, né, daquele reeducando, né? Porque isso acontece para a sociedade também, porque um diferencial que o Grupo Salo tem é que o reeducando trabalha com a gente e quando ele sai, ele vai trabalhar com a gente. E ele é recebido lá na fábrica, muitas vezes com tornozeleira, e ele vai trabalhar com a gente. Então, assim, para a sociedade também, a gente está recebendo essa pessoa, ressocializando,
essa pessoa, que muitas vezes o que acontece? Porque o jeito que eles saem de lá é muito triste, sabe? Eles não têm, muitas vezes o reeducando está cumprindo uma pena aqui, mas ele é de outro estado. Então ele sai sem um dinheiro, sem para onde ir, e se ele não tiver um endereço fixo, aí ele é tido como foragido. Entendi. Então, assim, o apoio que a gente dá de quando ele sai, dele poder continuar trabalhando, e o que acontece? A gente só vai, porque, como eu disse, é um trabalho social, mas é interessante para a empresa também, é interessante para todo, para a sociedade, para o Estado e para o reeducando. Né? E para a empresa. E para a empresa, porque o que acontece com a empresa? Ela paga um salário para ele, mas ela não tem que recolher os impostos. Entendi. Então, isso é um ganho. É um benefício para isso, né? Então, esse que ele era nosso funcionário lá dentro da empresa, dentro do presídio, quando ele sai, ele vai trabalhar com a gente, porque ele foi treinado, ele, né, sabe fazer o trabalho, sabe que ele vai receber. Então, assim, olha, a gente quer que muitas pessoas, que o Brasil, que o mundo saiba desse nosso trabalho e outros empresários saibam que pode usar essa mão de obra, sabe? A gente tem tido o apoio do Ministério Público, na pessoa da doutora Laura Bueno, do Fernando Krebs, o diretor do presídio, doutor Josimar, são pessoas que, assim, só a empresa não dá conta, se ela não tiver apoio dos servidores, porque são os servidores que tiram eles de dentro do presídio e levam lá para onde é a indústria, né? Então, é muita gente querendo que aconteça, sabe? Entendi. O próprio Estado dando essa oportunidade. O que a gente precisa é que cresça. Se hoje eu tenho 100 e poucos trabalhando e eu poderia ter 1000 trabalhando, então é a vontade que a gente tem de que isso cresça, de que as pessoas saibam e acreditem naquelas pessoas que elas erraram, mas que elas precisam de uma oportunidade, sabe? Entendi. Eu penso que a gente não pode romantizar a vida, achar que tudo é lindo, tudo é perfeito. De fato, tem pessoas que são perigosas, que estão ali no presídio ali, que, como você falou, às vezes não quer nem trabalhar, não quer nem se envolver com isso. São pessoas que... mas tem pessoas que estão ali porque às vezes cometeram um erro, às vezes tem uma situação que... E o próprio sistema prisional hoje no Brasil, ele acaba ele não cumpre, né, esse papel, né, de reeducar, né? E acaba que esse tipo de iniciativa, e eu vi uma iniciativa de um juiz lá no Sul, eu vou até depois te passar essa iniciativa. De fato, ele fez um trabalho também com reeducandos, usando literatura clássica, através da reorganização do imaginário deles, e teve também vários resultados positivos, né? Assim, então, às vezes a gente fica pensando, a pessoa cometeu um crime, praticou um erro, ela tem sim que pagar por aquilo que ela fez. Sim. Isso é importante que ela pague. Ela tem que sentir que o que ela fez é errado e não precisa ser, como diz, abanado. Não. Mas, dentro de programas como esse seu, você dá para a pessoa a oportunidade dela falar assim, errei, quero me redimir e quero ser uma pessoa útil, né? Uma pessoa produtiva, né? E quantas presos já passaram, assim, reeducandos já passaram por esse programa de vocês até hoje? Assim? Hoje vocês têm 100 e poucos, 140 mais ou menos em ativo, mas quantos que já passaram pelo programa? Pois eu não tenho esse número, mas com certeza mais de 300, porque são pessoas que passam e às vezes elas saem do presídio, vão embora, não vão trabalhar com a gente, mas a gente tem tido muita procura, né? Tá. E essa coisa que você falou, assim, de uns que querem trabalhar ou não, é feito, antes de chegar até nós para trabalhar, uma triagem que é feita dentro do presídio. Não é aleatório. Não é. Você não chega lá, fica a sua cara aí. Não é. Então, assim, né, psicólogos e tudo conversam, né? E aí a pessoa quer e tal. O que acontece é que o Grupo Salo tem sido, assim... Lá dentro do presídio, igual tem as
as meninas, né, do presídio e tudo. Outro dia eu tive com elas lá e falando, eu quero que vocês trabalhem para a sala. E elas ficam querendo muito, porque quem quer ficar o dia inteiro parado, sem produzir nada? E isso que você estava falando das pedras, de ir para lá e para cá, tudo que a gente faz na fábrica, eu sou muito festeira. Então, assim, a gente faz festa junina, faz festa final do ano, dia dos pais, dia das mães, e tudo isso que a gente faz, a gente leva para eles também. De uma maneira menor, né? Porque eles estão lá cumprindo pena e tal. Então, e aí a gente leva muito para eles, assim, de fazer a roupa com qualidade, Então, eles trabalham, faz sentido aquilo que eles estão fazendo. Né? Eles olham aquela roupa e depois vê aquela coisa pronta. Eu acho que isso não traz realização para a pessoa. Sim, eu não claro. sabia fazer isso, agora eu tô aqui. Se eu sair daqui um dia, eu sou um profissional na área de bordado, na área de costura. Você traz realmente uma nova forma de viver. É uma perspectiva diferente, né? Porque realmente eu já lidei com pessoas assim, pessoas que cometeram crime, e uma das coisas que às vezes sempre eu percebia assim, era uma falta de propósito de vida, uma visão muito simplista do mundo, né? Uma visão assim muito imediatista. E quando você dá uma profissão, dá um trabalho, dá um sentido para essa pessoa, a possibilidade dela crescer, dela buscar mudar de vida é muito maior, né? Mas isso, assim, tem que alguém começar. Entendi. Né? E a gente não fica muito preocupado em querer salvar o mundo, sabe? Assim, é o legado que a gente quer deixar. Sim. De fazer diferença. Se fizer diferença na vida de uma pessoa, tá ok, sabe? Eu não tô falando isso, né? Clichê, assim, falar assim, não é porque a gente acredita mesmo, porque a gente já viu o negócio funcionar. A pessoa não sabia nada, aprendeu e hoje tá lá trabalhando com a gente. Pois é. Aí vem o filho, vem a mãe e fala assim, obrigada. Salvou a minha família, uma família, né? Então, assim, e uma família, você faz aquela família funcionar, o cara não volta pro crime. Você sabe que uma vez eu conversando até com uma amiga minha empresária, ela ia criar um projeto na área de assim, combate à violência contra a mulher, né? E eu falava para ela assim, eu falei assim, olha, eu acho que uma abordagem contra a violência da mulher e que coloca a mulher assim como, tipo assim, não venha, isso para mim não adianta nada, porque o cara que faz isso, ele não tá nem aí, ele é mais forte, ele vai agir de forma violenta. Eu falava para ela assim, por que você não faz um negócio onde você pega entrevistas com homens que foram presos e que estão pagando pena, ficaram privados da família, dos filhos, perderam negócio, perderam um monte de coisa. Ele dentro da prisão, faz entrevista com ele para ele contar o desastre que se tornou a vida dele por conta daquela atitude e mostra para o outro, porque a pessoa vai enxergar, ela vai ver uma perspectiva. Porque às vezes a mulher... não venha, não me agrida. Geralmente o pessoal põe a mãozinha assim, né? A mão com, assim, violência não, né? Gente, o cara que vai fazer o mal, que vai cometer um crime, ele pouco se importa se você é contra aquilo, se tem uma lei que proíbe, ou, enfim, né? Igual a lei de desarmamento. O cara que é criminoso, ele não tá nem aí para essa lei. Ele vai cometer o crime. Então, isso que você faz é justamente mostrar para ele uma perspectiva, né? Então, a gente já está partindo aqui para o finalzinho do nosso programa. Eu acho que esse tema merecia até muito mais tempo. Acho que a gente poderia trazer mais informações. Você também tem um evento, né, que vai acontecer agora no dia 21. Conta para a gente um pouquinho aí e deixa um abraço, suas considerações finais aí. Então, como a gente é uma empresa que, assim, a gente trabalha no Brasil inteiro, então uma vez por ano a gente se reúne aqui em Goiânia com todos os nossos representantes do Brasil todo.
Então, estou aqui esperando por todos eles. Vamos fazer uma festa muito... Não é festa, né? Porque, na verdade, é uma reunião. Se o meu diretor comercial, Antônio Carlos, ouvir falar essa palavra festa, que ele é sério, e ele fala que é uma reunião. Então tá, Antônio Carlos, é uma reunião, mas estaremos assim com todos os nossos representantes, mostrando a nossa nova coleção. Vai ter um desfile. Vai ter desfile, vai ter a reunião. Eu também falo isso, mas eu sou... quem é de fora vai poder participar? Não, ou só as famílias? Não, é reunião de trabalho mesmo. Ah, então é reunião, não é festa. Não é festa. É porque a gente faz um pouco de festa, porque receber os representantes são pessoas muito importantes, né? Porque são da área comercial e é o que move uma empresa, é a área comercial. A gente precisa de todo o respaldo, precisa da criação, precisa da administração e tudo, mas o comercial é muito importante. Isso eu tive que aprender cedo com o meu sócio. E então, vem esses representantes, a gente se reúne, fica 2 dias inteiros, assim, 2 dias inteiros mesmo, para falar dos resultados, para falar das novas perspectivas de venda, da nova coleção. Então, estamos aí, semana que vem, trabalhando muito, esperando nossos lindos e queridos representantes. Qual é a frase ou o último recado que você quer deixar aí para quem está nos ouvindo e que está começando a vida agora e que você poderia dizer para essa pessoa assim sobre viver? Ontem mesmo eu estava numa outra entrevista e me perguntaram mais ou menos isso. Eu quero dizer que todos nós temos talentos. Você tem um talento diferente do meu, então assim, acredite em si. Vá atrás dos seus sonhos. Eu sou uma pessoa muito pé no chão. Então, assim, acredito assim, a gente tem que sonhar e tudo, mas fazer aquilo que você gosta, aquilo que te dá prazer, né? Para algumas pessoas, essa parte financeira e administrativa é cruel, né? Para mim, não é. Para outros, é a parte comercial. Então, assim, procure saber o que te dá prazer, o que te traz felicidade e corre atrás, que dá tudo certo. Muito obrigado. Deus na frente de tudo. Muito obrigado, Fernanda. Obrigado por ter vindo, aceitado o convite. Você é uma pessoa especial, tem feito diferença no mundo. E eu espero que a gente possa se encontrar mais vezes por aqui na rádio, em outros lugares também. E vou lá fazer uma visita para vocês depois. E digo para vocês que estão nos ouvindo aí, procure saber mais sobre o Grupo Salo, sobre os projetos sociais dele. Eu vi que vocês têm um Instagram lá, então... Sim. Deus abençoe e até a próxima. Obrigada.